Olá, meus amigos. Neste momento bateu a saudade de analisarmos um pouquinho sobre alguns assuntos que muitas vezes nos apoquentam. Assim como, por exemplo, porquê da criação do universo, porquê da criação deste planeta, porquê a permissão da entrada do conflito, tanto nos céus como aqui na Terra, porquê do sofrimento daqui da Terra, porquê que nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram. É claro que você, como cristão, nesse momento vai dizer, não, caíram através da liberdade de escolha. Ou Deus não sabia, claro que ele sabia. Então, tem muitos pontos que muitas vezes quando a gente raciocina e fica a pensar sobre eles, a gente dá coisas que são muito pesadas. E muitas vezes, esse é o meu ponto de vista, muitas vezes olhar eh, para as coisas, por exemplo, para a queda de Lucifer, ou para a queda dos pais, de concluir apenas que era só a liberdade de escolha que está em volta. Acho que, acho que a gente está a ser muito fraco no raciocínio, se concluímos assim. Porque eu vejo que tudo que muitas vezes nós concluímos, por exemplo, a Bíblia diz que era a liberdade de escolha, tanto para Lucifer como para nossos pais. Mas só que Deus tinha poder de neutralizar, de parar com esses postos, de permitir assim que esses próprios pensamentos não entrassem ali na mente das criaturas. E mais, vejamos que, primeiro que com esse conflito não surpreendeu Deus. Em nenhum momento Deus falou, opa, criei, esses seres pecaram. Não, em nenhum momento isso aconteceu. Deus esteve sempre pronto com a entrada do pecado. Tanto é, se a gente analisarmos bem o que a Bíblia diz que quando Jesus vai dar a recompensa ao justo, a Bíblia diz que vinde, entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, tem certas coisas que muitas vezes acontecem, já foram preparadas antes mesmo da fundação do mundo. E mais, quando a Bíblia fala de Jesus Cristo, diz que, da morte de Jesus, diz que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Significa o quê? Antes desse próprio mundo estar fundado, Jesus Cristo já havia morrido de acordo com a percepção divina. Então, só mesmo a partir dali, pronto, é onde entramos em conflito. É aí onde realmente entra em conflito, né? De analisar assim, se o mal surge, se o mal surge, não é algo repentino, não é algo que surpreendeu Deus. Não é algo que surpreendeu Deus. Em algum momento na face da história, não sabemos o porquê. A Bíblia não revela o porquê. Mas eu ainda acredito que a existência do mal tem alguma coisa a ver, ou seja, a existência do mal dentro deste universo, e de uma forma assim particular, deste planeta, ainda vejo que serve de um processo pedagógico para a própria, para o próprio universo. Porque é algo que não surpreendeu Deus. É algo porque quando a gente analisa, Deus já estava assim bem precavido quanto a esse assunto. Quando a entrada do pecado, Deus já estava bem precavido. Antes mesmo do nosso mundo estar criado, Deus já sabia que esses caras vão pecar. Mas o porquê que permitiu que eles pecassem? Sim, permitiu que eles pecassem, permitiu que o pecado entrasse. É isso que muitas vezes nos faz confusão. Se ele já sabe por que ele permitiu entrar. Então, até ali onde eu concluo que alguma coisa ali tem a ver com o ensino que Deus quer que o universo todo perceba. Porque, de antemão, mesmo não compreendendo isso, eu já digo que Deus tem razão. Deus tem razão, porque olhando para a Bíblia, haverá um momento que os ímpios e o próprio Lucifer vão dar glórias a Deus, vão reconhecer que Deus é justo. Então, se um dia eles vão reconhecer que Deus é justo, é porque haverá um esclarecimento porquê desse conflito. É porque haverá um esclarecimento porquê da criação desta terra. É porque haverá um esclarecimento porquê da liberdade de escolha. Porque, olhando, por exemplo, para o nosso mundo, tudo quanto nos rodeia, aqui no planeta Terra, tudo está preparado para um conflito. Porque só vermos que Jesus, tem muitas coisas que aqui existem, que lá no céu não vai existir. Assim como, por exemplo, a procriação. Homens e mulheres casados. Só existe aqui na Terra. No novo céu, na nova Terra não vai mais existir.
Então tem alguns pontos, até Jesus diz que, porque se tem algumas coisas que se são úteis aqui, também deviam ser úteis lá, mas por que as coisas não acontecem assim? É porque muitas vezes as coisas que estão aqui é mesmo daqui da terra, é mesmo para encarar esse conflito com mais seriedade. Porque tem coisas que Deus preparou mesmo, essa é a minha posição. Eu vejo que Deus preparou mesmo este mundo para um conflito. Deus preparou mesmo isso para um. Porque se você ler na própria natureza, a Bíblia diz que quando Cristo voltar, o sol já não mais existirá, a lua não mais existirá, a própria claridade será sempre Jesus Cristo. Então veja, quer dizer, a própria natureza até tem certos pontos que muitas vezes nos fazem entender que tudo mesmo está preparado para um conflito. Agora, muitas vezes, apesar de que não entendamos, há outras coisas que estão no fundo do túnel, mas que muitas vezes devemos ter sempre essa percepção de que alguma coisa Deus quer nos ensinar, Deus quer ensinar na mente do universo sobre o mal. Sobre isso que nós chamamos de mal, porque o mal, muitas vezes falamos que é mal, mas só que o mal que é para mim, muitas vezes não é mal para o outro. Então muitas vezes falamos que isso é mal que estamos a passar. Quem sabe Deus não está encarando isso como mal. Talvez Deus não está encarando isso como mal. Então até ali, muitas vezes olhamos para isso e é até onde eu digo que se a percepção, se a forma como nós raciocinamos sobre o mal, dizer que é apenas a liberdade da escolha, se dissermos que a queda de nossos pais e de Lucifer se limita apenas na liberdade da escolha, então eu digo assim, na minha humilde opinião, Deus terá de pedir desculpas nas suas criaturas. Só que não vai acontecer assim. Deus não vai pedir desculpa. Deus vai esclarecer. Porque a este momento tem certas coisas que nós não compreendemos. Tem muitos assuntos que nós não entendemos. Mas chegará o tempo em que a gente vai entender. E quando entendermos, então ficará claro na mente do justo e na mente dos ímpios. Então somente que cada um de nós, nesse conflito, tem um papel a desempenhar. Tanto o justo como o ímpio, quando Cristo Jesus voltar, todos esses serão libertados do mal. O ímpio vai voltar para Deus e o justo vai voltar a estar com Deus. São coisas muito diferentes. O ímpio vai voltar para Deus e o justo vai voltar a estar com Deus. Então, são esses pontos que muitas vezes eu vejo que são pertinentes, mas que, embora assim, não entendendo completamente, mas que, pronto, já nos dá um vislumbre de que isso, quando terminar, então, teremos o maior privilégio de ouvirmos Deus falando de que o conflito terminou e o porquê do início do conflito, o porquê também do seu término. Porque eu digo assim, Jesus não vai vir num tempo atrasado, nem num tempo adiantado. Cada um de nós vive mesmo no tempo que Deus assim determinou que ele vivesse. Eu, por exemplo, não posso falar que devia viver no tempo de Moisés. Não, não. Quem sabe se no tempo de Moisés eu devia ser ateu. Então cada um de nós vive mesmo no tempo que Deus lhe permite que ele viva. Então mesmo Jesus, ao vir terminar com esse conflito, também vai vir mesmo num tempo exato, num momento exato, num tempo em que, quer dizer, que ele não estará atrasado, nem também estará adiantado, para poder vir esclarecer este conflito, este mal que nós enfrentamos aqui na Terra. Então o que eu percebo dali? O que eu percebo? É vivermos com a certeza de que tudo vai terminar bem. De que tudo vai terminar bem. Enquanto é vida, eu ainda acredito que é bom fazermos boas escolhas. Enquanto é vida, eu ainda acredito que é bom estarmos ao lado de Deus. Porque estar ao lado de Deus é dar continuidade da vida. Mas abandonar Deus é dar. É claro que você voltou onde estavas. A não existência. Então, estar com Deus é continuar com a existência. E abandonar Deus é voltar à não existência. Eu quero existir. Por isso é que diariamente me preocupa estar a acompanhar os princípios de Deus. Diariamente me preocupa, quero andar nos seus passos, para que eu possa assim viver em conformidade com seus princípios. Mesmo não lhe vendo, eu acredito que ela existe. Mesmo não lhe enxergando, aliás, eu não posso lhe ver, mas eu consigo enxergar Deus. Através daquilo que Ele criou e através daquilo que eu tenho visto, porque Ele tem se manifestado na minha vida. Então, só até ali, creio que Ele existe. Só até ali acredito que um dia também esse conflito vai terminar. E quando terminar, todos nós estaremos livres do mal. Para nunca mais. Diremos bye bye
ao sofrimento, bye bye na morte, bye bye em tudo quanto nos assola neste mundo. Por isso, qual é a certeza? É seguirmos Deus. Mesmo não vendo, que possamos lhe enxergar, mesmo nos problemas que nós enfrentamos, Ele está ali, nas alegrias Ele está ali, nas tristezas Ele está ali. Então, vamos seguir Ele. Apesar das lutas, do sofrimento, vamos só caminhar. Vale a pena, ainda assim, vale a pena crer e vale a pena seguir Ele. Então, que sirva, é uma reflexão. Obrigado.